Que episódio bom! Para quem achou que a HBO ia se acovardar em relação ao que acontece no jogo, parece que não. Pessoal, sempre que eu gravar esses vídeos de domingo para segunda, eu vou ter que falar mais baixo, porque aqui no meu prédio, se você espirrar depois das 10 da noite, a subsíndica interfona. Então vai ser um esquema semi-ASMR, ok? Muito bem, seguem as minhas impressões do segundo episódio da segunda temporada da série The Last of Us, e será com spoilers, ok, pessoal? Vamos lá? If you believe in that shit. Vamos lá. The Last of Us, Through the Valley. De um lado, uma horda de infectados invade a comunidade debaixo de uma nevasca. Do outro, Abby se aproxima cada vez mais do seu objetivo. Começamos o episódio com uma sequência de sonho que dá um pouquinho mais de contexto para o sofrimento da Abby, e a personagem vai precisar porque é muito difícil não odiá-la. Eu joguei o jogo, eu entendi o motivo dela ter feito o que ela fez. O jogo é sobre as consequências das nossas ações, por isso é tão bom. Poucos jogos exploram isso, e ainda assim eu nunca consegui não sentir raiva dela, e eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa na série. A Caitlin Dever conseguiu me convencer do ódio que sente por ele nesse episódio. Eu não consegui parar de duas coisas. Uma, como seria toda aquela sequência, eu vou chegar nela, se ela tivesse aqueles braços do jogo. Eu acho que daria um elemento a mais de intimidação. E dois, eu fico imaginando como teria sido para quem não jogou o jogo se eles tivessem mantido a personagem em mistério e não falado na primeira cena do primeiro episódio o que ela pretende fazer. Mas tudo bem, tá feito. A cinematografia continua impressionando, a música foi muito bem utilizada nesse episódio, o ataque dos infectados foi muito bem dirigido. Eu gostei daquela estratégia de jogar os barris, depois atirar, depois jogar o fogo. Eu comprei que aquela comunidade se preparou para aquilo. O Gabriel Luna, que faz o Tommy, teve o seu episódio mais relevante até aqui. Teve uma ou outra facilitação, uma ou outra coisinha mais difícil de acreditar. Tem uma hora que ele vai no meio dos infectados e atrai aquele grandão para um beco onde taca fogo nele, mas ele tá andando no meio dos infectados e ninguém pega eles. Foi antes deles soltarem os cachorros, então dá para ver os extras correndo ao redor dele. Ele andando ali, ele teria sido agarrado na hora. O ritmo do episódio funciona bem, não tem grandes digressões, é bem objetivo. De um lado tem a comunidade tentando se defender e do outro tem a Abby tentando matar o Joel. Eu achei a parte da Abby fugindo dos infectados na neve um pouquinho apressada. Isso provavelmente é só para quem jogou o jogo, porque é uma fase longa, você tem que correr um tempão, e eles meio que só mantiveram aquela parte da grade e depois o estábulo onde ela encontra o Joe, e trocaram o Tommy pela Dina. É uma troca que é facilmente justificável narrativamente falando, porque seria mais difícil de comprar aquele grupo imobilizando os dois, porque eles parecem meio inexperientes, meio novinhos. Eu não compro eles como uma força militar, não. E a sequência da morte do Joel continua muito pesada, continua chocante, continua muito triste. Foi difícil se despedir do Pedro Pascal fazendo o Joel, mas ele vai ter cenas adicionais, tem flashback, tem várias maneiras de trazer o personagem de volta. Mas mesmo assim, vê-lo morrer e daquele jeito brutal, olha, foi um déjà vu horroroso. Vamos falar da Bella Ramsey fazendo a Ellie, que foi muito criticada no primeiro episódio, inclusive por mim. Eu acho que ela funciona muito bem na primeira temporada, porque a personagem tem 14 anos, é imatura, faz aquelas brincadeirinhas, e a atriz, mesmo não se parecendo fisicamente com ela, conseguiu passar tudo isso. No primeiro episódio da segunda temporada, ela já tá mais velha e não me convenceu, embora eu acho que a atriz tenha 21 anos. Ela tá muito molecona ainda, não parece estar levando as coisas a sério, além de estar mais chata que qualquer outra coisa. E nesse episódio ela começa do mesmo jeito, o roteiro coloca uns palavrões para ela falar em momentos que não precisa, não faz sentido. Eu não tenho nada contra palavrão, tá, pessoal? Mas é simplesmente uma hora que não teria por que ela falar. É uma tentativa meio forçada de mostrar que ela é durona. Mas a atriz começou a me ganhar de volta na sequência da morte do Joe, quando ela chega. A maneira como ela fala pra Abby que vai matá-la precisava estar muito carregada de
de uma mistura de ódio com tristeza, com desespero, e ela conseguiu. Se ela for para a direção certa, porque a personagem vai ter que ir para um lugar muito tenebroso, muito fúnebre emocionalmente, quem jogou o jogo sabe disso. Eu ainda não sei como a atriz vai lidar com uma coisa tão intensa, porque na primeira temporada, embora ela passe por coisas muito pesadas, não chegou a tanto, mas a segunda metade desse episódio foi um passo na direção certa. O Young Mazino tem uma cena muito boa, aqui ele tá começando a ganhar personalidade, quando ele finge que tá chateado com a Ellie por ter beijado a Dina, e aí quando ela começa a se explicar, ele fala, eu já sei, eu não ligo, você acha que eu ligo? Through the Valley cumpriu o seu papel, ele matou o Joel da maneira certa, criou ódio pela Abby, o que é necessário para alimentar essa narrativa, criou um pouco de empatia para Ellie e deu a ela também uma motivação pro resto da série. Baita episódio, nota 9,4. E eu deixo uma pergunta para quem não jogou o jogo. Como vocês lidaram com a morte do Joel? Como ficou o sentimento em relação a Abby, em relação a Ellie? E aí, falem um pouquinho de como foi essa experiência. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.